Boa noite, graça e paz a todos. Estamos reunidos mais essa noite aqui para darmos continuidade à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós chegamos no capítulo 5, é a nossa nona live, nosso nono encontro. Eu quero te convidar, você que tem uma Bíblia aí em sua posse, seja uma Bíblia física, seja uma Bíblia online, no seu notebook, smartphone, tablet, abre comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler do 5, do versículo 1 até o versículo 11. Esse é o parágrafo que nós vamos estar estudando. Eu vou à leitura, diz assim o texto: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, até aqui, nós vimos Paulo tratando, eu posso dividir agora nesse momento a carta, até onde nós estudamos até aqui, em 2 a 3 grandes sessões, né? Então, Paulo primeiramente ele fala sobre a necessidade da justificação. Você vai poder ver isso do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Então, essa foi o primeiro grande parágrafo, né? Onde ele trata da necessidade que nós temos de sermos justificados por Deus. Depois, ele começa a falar sobre o meio, sobre a forma como se deu a nossa justificação. Então você vai perceber isso do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 4, 25. E agora o apóstolo ele descreve as consequências ou os benefícios da justificação. Então o capítulo 5, do verso 1 até o 11, tem por finalidade exatamente nos apresentar quais foram os resultados de sermos justificados, quais foram os resultados de termos sido alcançados por essa graça. Então o parágrafo que vai do verso 1 ao 11, ela é consequência dessa sentença que diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé. Então, tudo que vem a seguir é consequência do fato de nós termos sido justificados pela fé. E nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo ele vai fazer 6 afirmações que são bastante ousadas, com referência a aquelas pessoas ou aqueles a quem Deus justificou. E essas 6 afirmações, elas estão presentes aqui ao longo desses 11 versículos, e eu vou citá-las uma a uma, né? A primeira afirmação de Paulo é que todo aquele que foi justificado recebe paz com Deus. Você pode perceber isso, ver logo no verso 1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
A segunda afirmação que Paulo faz é que nós nos tornamos ou estamos firmes na graça de Deus. O verso 2 vai dizer: por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes. Então, estamos firmes na graça de Deus. A terceira afirmação de Paulo é que nos gloriamos em meio às tribulações. O verso 3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A quarta afirmação de Paulo é que nós éramos fracos. Eu vou estar explicando isso no decorrer da nossa exposição, que é apresentado aqui no verso 6, onde ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A quinta declaração do apóstolo Paulo é que nós seremos salvos por meio de Cristo. No verso 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. E a sexta afirmação de Paulo é que nós nos gloriamos em Deus, que está exatamente no verso 11, né? Onde ele diz: e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? Então, vamos analisar cada uma dessas afirmações do apóstolo Paulo em relação à vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram justificados através de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que foram alcançados pela salvação. Ou seja, todo aquele que teve um encontro com Deus por meio de Cristo Jesus, todo aquele que teve uma experiência de salvação, todo aquele que recebeu vida em Cristo Jesus, se torna beneficiário, se torna alguém que passa a viver então essas 6 afirmações que Paulo lista aqui. Então vamos ver a primeira delas que é apresentada no verso 1, onde ele começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, sobre o que é ser justificado, eu venho falando já nas lives anteriores, mas nós podemos entender a justificação, né? Resumindo aqui, é o processo pelo qual, através da morte de Cristo Jesus, que leva sobre ele a nossa condenação, a condenação de todos os homens, ele paga a dívida de todos os seres humanos em relação a Deus, e com isso nós somos inocentados em Cristo Jesus, através da fé naquilo que Deus fez em Cristo, nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos livres de culpa. E o fato de nos tornarmos livres de culpa faz também de nós livres de condenação. Então, quais são os efeitos de termos essa experiência de sermos justificados, de sermos salvos, de sermos perdoados, de sermos absolvidos, de sermos livres de toda culpa? Então, primeiramente, ele começa apresentando: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, essa experiência da justificação ela é por meio da fé em Cristo Jesus. Aí ele diz: como resultado, nós temos paz com Deus. E se você parar para pensar nessa palavra paz, paz é a grande busca dos seres humanos, é o grande anseio dos seres humanos. As pessoas anseiam por ter paz nos seus relacionamentos, as pessoas anseiam pela paz mundial, pela paz nas relações entre os países. As pessoas anseiam por paz nos seus lares, nas suas famílias. E Paulo apresenta aqui que a grande necessidade ou o grande resultado, o grande alvo da paz, que é ter paz com Deus. E o que significa ter paz com Deus? Significa que por meio dessa justificação
nós fomos reconciliados com Deus. Que antes de termos esta experiência de termos um encontro com Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos vivendo na contramão de Deus. Nós estávamos vivendo como filhos da desobediência. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele ilustra bem essa situação. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí ele diz assim, éramos por natureza filhos da desobediência, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, vivendo de acordo com a inclinação da nossa carne, dos nossos desejos, subjugados pelas forças do mal, e nós estávamos numa relação de inimizade contra Deus. E agora, através da obra de Cristo em nós, através de termos essa experiência de crermos em Jesus, de vivermos essa nova vida produzida por Deus através do seu Filho, produzida por Deus através da morte e da ressurreição do seu Filho, nós estamos em um estado de paz. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós deixamos de ser inimigos e nos tornamos filhos. Nós deixamos de ser inimigos, saímos da relação de inimizade para a relação de filiação, para a relação de paz, para a relação de aliança. Ou seja, a partir de agora nós vivemos em comunhão com Deus, porque nós fomos reconectados a Ele. Nós passamos a experimentar da sua vida, da sua presença, nós passamos a experimentar dos seus atos de bondade, nós passamos a experimentar uma comunicação de vida espiritual. Da mesma forma que você precisa de um determinado aparelho para que ele funcione, seja o seu computador, seja o seu próprio aparelho de celular, quando ele está descarregado, para ele continuar funcionando, ele precisa estar conectado à energia, ele precisa estar recebendo energia. Nós, afastados de Deus, nós estávamos desconectados da vida de Deus. Nós estávamos desligados da tomada. E através da obra de Cristo, através daquilo que Jesus fez por nós, Jesus nos conectou novamente ao Pai. Então nós estamos agora novamente ligados. Nós recebemos dessa fonte da vida. Nós experimentamos dessa vida abundante que flui de Deus para nós. Então nós que estávamos desconectados de Deus em um estado de condenação, fomos conectados, fomos reconciliados e agora de inimigos nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E aí o verso 2 vem com a segunda afirmação de Paulo. A primeira é que o primeiro resultado da justificação é que temos paz com Deus. Depois ele diz que isso faz com que nós estejamos firmes, né? Mas antes disso, nós temos uma sentença de transição dentro do texto aqui no verso 2, na parte A. Ele fala que nós temos essa paz com Deus que só se dá através de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, sem um encontro com Deus, sem essa experiência de crer em Jesus, sem essa experiência de receber a Cristo, experimentar a nova vida com Cristo, nós não podemos viver essa reconciliação. Então ele enfatiza que nós temos essa paz com Deus, que nós somos reconciliados com Deus por causa de Jesus, por causa da obra de Cristo. E ele diz o que no verso 2? Por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça. Nós tivemos, por meio de Cristo,
nós tivemos acesso. Essa palavra, que a palavra é uma palavra grega chamada prosagogé ou prosagogê, ela poderia ser traduzido também por ser introduzido, por ser colocado, por ser levado, né? Porque assim, para que a gente entenda que o acesso à graça de Deus não é um acesso a qual eu tomo a iniciativa de chegar até lá. Não sou eu que acesso isso, mas é a graça de Deus que me coloca nesse estado. É a obra de Cristo que me coloca nesse estado. Então, a gente pode pensar que nós fomos introduzidos, que nós fomos colocados. Essa palavra prosagê, né? Prosagogê, na verdade, esse termo aqui, ele é um termo bem formal na literatura grega e quer dizer de alguém que está sendo conduzido, de alguém que foi levado de algum lugar para o outro. Então, esse termo ele pode nos indicar duas imagens, né? Duas imagens nós podemos tirar de prosagogê. A primeira é de uma pessoa que está sendo introduzida no lugar santo, em um santuário, no santuário de Deus para prestar culto, para adorar a Deus, ou seja, alguém que foi introduzido, colocado dentro de um santuário para o culto a Deus, mas essa palavra também ela nos traz a imagem de alguém que está sendo introduzido na câmara da audiência de um rei para ser apresentado ao rei. Ou seja, duas imagens surgem dessa palavra, dessa sentença. Ou seja, isso indica que nós não somente somos levados à adoração, somos levados ao lugar da comunhão, o lugar onde nós experimentamos a adoração a Deus, onde nós experimentamos a vida, mas também nós somos levados ao palácio real. Nós estamos no lugar do culto, Deus nos introduziu ao lugar do culto, ao lugar da adoração, ao lugar onde nós nos derramamos, mas também onde nós nos derramamos em adoração, entregamos a nossa oferta, que é o nosso culto, a nossa adoração, a nossa obediência, como também somos introduzidos na sala real, da onde provém todos os decretos, da onde provém todas as palavras de vida ou de morte, da onde provém todos os decretos de Deus, ou seja, você foi introduzido no lugar e na esfera de adoração, mas você foi introduzido e levado ao lugar aonde Deus dá a sua palavra, aonde Ele dá a sua sentença, aonde Ele traz o seu julgamento. Então isso nos mostra que a justificação ela nos abre um caminho para uma experiência da presença de Deus e de conhecimento de Deus em um nível extremamente profundo em nossas vidas. E essa graça, ela se manifesta em nossas vidas porque você está diante daquele que é santo, de qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, mas você também está diante do Rei, daquele que tem a palavra final sobre todas as coisas, daquele que governa todas as coisas, daquele que, quando as coisas à sua volta, quando a vida à sua volta parecer caótica, quando você olhar para a vida e parecer que tudo está fora do controle na sua vida, você saiba que você foi introduzido diante do Rei do universo, daquele que governa, daquele que controla todas as coisas, aonde as coisas podem fugir do nosso controle neste mundo, mas nada, absolutamente nada, foge do controle daquele que tudo governa, que tudo reina, que tudo faz. Saber que temos acesso ao Rei, isso nos dá esperança e tranquilidade de saber que nós estamos
diante daquele que governa o universo e que nós estamos diante dele não mais como inimigos, não mais numa relação de inimizade, onde as suas sentenças seriam contra nós, mas nós estamos agora no lugar da aliança. Nós estamos diante de Deus e vivemos diante daquele da qual Paulo diz que dele nós temos o sim, dele nós temos o amém. Ou seja, você, eu, todos aqueles que creram em Jesus, passamos a viver diante do Rei, que não é mais o nosso inimigo, mas do Rei, que as suas sentenças, que as suas palavras, que os seus vereditos, que os seus decretos produzirão vida, produzirão restauração, produzirão a construção de uma nova história em nossas vidas. E aí na parte B do verso, ele diz: por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, e aí ele diz, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E ele diz, na qual nós estamos firmes. Essa palavra estar, esse estar aqui, vem de um verbo grego chamado stemai, ou esteme, né? Dependendo de como você lê. E o que significa estar firme? O que significa essa sentença? O estar firme na graça, Paulo afirma que nós estamos firmes, nós estamos firmados na graça. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos agora estabelecidos. A stemai ou esteme, a palavra grega pela qual é traduzida aqui, pois estáis firmes, ela pode ser traduzida por estabelecidos, ela pode ser traduzida por permaneceremos, ela pode ser traduzida por continuaremos, ela pode ser traduzida até por inabaláveis, por algo inabaláveis. Esteme carrega em si esse sentido, ou seja, que agora nós estamos numa relação de paz com Deus. Essa relação de paz com Deus fez com que nós, aliás, fôssemos levados a um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. E esse relacionamento mais íntimo e profundo com Deus nos levou a estarmos firmados, consolidados. Nós estamos sustentados pela graça de Deus. Ou seja, nós temos o privilégio de estarmos no templo e no palácio. Nós temos o privilégio de sermos levados ao lugar da adoração, ao lugar da comunhão, ao lugar da onde Deus derrama a sua vida, a sua presença sobre nós, como ao mesmo tempo estamos diante do Rei, daquele que libera a sua palavra e aquilo que Deus diz não pode ser revogado. Se ele disser sim, ninguém no universo poderá dizer não. Se ele disser não, ninguém no universo poderá dizer sim. Então, o fato de estarmos nessa posição significa que nós somos sustentados por essa nova realidade que Cristo construiu para nós, que Deus estabeleceu em Cristo, que Deus promoveu para as nossas vidas por meio de Jesus. E aí, a partir de então, nós temos o verso 3, onde a gente vai ver, primeiramente a gente vai entender que nesse processo aqui, né, só para encerrar essa leitura do verso 2, a justificação produziu na nossa vida frutos dos 3 aspectos do tempo. A justificação nos abençoa no passado, no presente e no futuro. No passado, pelo fato de nós termos paz com Deus. É o resultado do nosso perdão passado. Isso nos colocou numa situação de paz com Deus. Recebemos essa paz. Estamos nessa paz e andamos nessa paz. No presente, porque estamos firmes na graça, ou seja, estamos sendo continuamente sustentados e fortalecidos pela graça de Deus através de Cristo Jesus. E ela nos beneficia no futuro, por quê?
porque isso nos leva a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é a nossa herança futura. Viver a eternidade diante de Deus é a nossa herança no futuro. Então a justificação ela nos alcança nessas 3 dimensões da nossa vida. E aí, passando para o verso 3, né? Onde ele começa a dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Esse aqui é um trecho muito belo dentro desse parágrafo aqui, exatamente porque ele está falando que nós temos acesso a Deus, nós nos tornamos participantes da vida de Deus, essa vida em nós nos sustenta, nos fortalece e não só isso, ele diz, mas também nós vamos nos gloriar nas tribulações. E aqui essa palavra, tribulações, é a palavra grega tilipses. Ela, na verdade, ela pode ser traduzida aqui por pressões. Então poderíamos traduzir assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas pressões. E do que esse verbo, né, essa palavra aqui, esse verbo não, essa palavra, né, tribulações, ela quer dizer? Ela aponta para as perseguições, para as oposições por parte de um mundo hostil. Essa palavra tilipsis, ela é uma palavra usada no Novo Testamento, basicamente, muitas vezes, em relação ao sofrimento que o povo de Deus vai enfrentar nos últimos dias. Ou seja, que nós enfrentaremos muitas situações resultados da hostilidade contra a nossa fé em Cristo. Quando Jesus diz aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, é essa palavra que está sendo no Evangelho de João usada, tilipses. Quando Paulo diz assim, que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, que nós vamos entrar no reino de Deus através de muitas tribulações, é a mesma sentença, tilipses, que está sendo usada, ou seja, é uma palavra muito usada no Novo Testamento para indicar o quê? Para indicar as nossas lutas provenientes de perseguições, proveniente das pressões, proveniente de situações que virão sobre as nossas vidas, não somente para nos destruir, mas também para nos afligir e para afetar a nossa fé, afetar a nossa relação com Deus. E aí pode parecer um contrassenso, né? Porque o Paulo está dizendo assim, nós vamos nos gloriar, nos alegrar nas tribulações. Como é que você vai se alegrar passando por perseguições, passando por pressões, passando por situações que vão te trazer dor, que vão te trazer sofrimento, que podem ser que vão produzir profundas angústias, que farão com que muitas vezes você se sinta tentado a desistir da sua jornada, da sua caminhada, até mesmo da vida, situações que vão tentar roubar as nossas esperanças. Na verdade, nós não nos alegramos porque sofremos, né? Se a gente tivesse prazer na dor, no sofrimento, seria uma espécie de masoquismo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que nós nos alegramos por conta das tribulações, porque em Deus, na caminhada cristã, as nossas tribulações, o sofrimento, as provações, têm uma dupla finalidade em nossas vidas. Existe um propósito de Deus em meio ao sofrimento. Existe um propósito de Deus e um caminho de Deus para nós em meio às tribulações, em meio às angústias. Em primeiro lugar, as tribulações, elas vão nos mostrar que o sofrimento é o caminho
para experimentarmos a glória de Deus, para experimentarmos essa presença real de Deus. Como eu citei agora há pouco, o apóstolo Paulo diz: com muitas tribulações é que entraremos no reino de Deus. E o próprio Jesus, no fim da sua vida, já há poucas horas de ser condenado, levado a julgamento, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento ele é inevitável. E na vida do cristão, nós precisamos entender que o sofrimento ele produz a glória de Deus em nossas vidas. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação irá produzir na nossa vida um peso de glória acima da nossa compreensão, não atentando nós nas coisas que nós podemos ver, mas nas coisas que nós não podemos ver, porque o que nós vemos é temporal, mas o que nós não vemos é eterno. As tribulações, elas vão servir na vida do cristão como um caminho de purificação, como um caminho onde nós vamos ser lapidados, trabalhados por Deus. Tiago trata muito desse assunto no primeiro capítulo da sua carta, que ao enfrentarmos as provações, elas vão produzir em nós crescimento, elas vão produzir em nós esse aspecto de nos desarraigarmos dessa condição de ficarmos agarrados ao mundo. As provações, elas vêm arrancar das nossas vidas todas as nossas dependências humanas, todas as nossas escoras, todas as nossas muletas, tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança. Quando nós estamos colocando muito a nossa confiança nas coisas desse mundo, ao invés de colocarmos a nossa confiança em Deus, as tribulações elas vêm sobre as nossas vidas exatamente para nos mostrar que toda a nossa confiança e dependência ela precisa estar em Deus, ela precisa estar em Cristo. O segundo propósito do sofrimento é que ele tem uma finalidade pedagógica, ele visa produzir a maturidade, ele visa produzir o nosso crescimento espiritual, uma vez que nós vamos abrir mão diante das provações, diante das tempestades da vida, nós vamos perder os nossos apoios, nossos recursos naturais. Isso vai nos fazer com que a gente olhe e comece a depender do Senhor. E é a partir desse momento que nós começamos a confiar, a depender de Deus, nós vamos ter essa experiência de sermos cuidados por Deus. É nesse momento que você começa a perceber quanto a bondade de Deus alcança a nossa vida. É a partir desse momento que você começa a perceber e a conhecer como Deus cuida das nossas necessidades, como Deus cuida da nossa vida, como Deus cuida nos preservando, nos sustentando em meio aos desertos da nossa existência. Assim como o povo no deserto, quando saiu do Egito, teve a experiência de ser sustentado, de ser conduzido, de ser orientado, de ser livre e liberto dos seus inimigos pela ação direta de Deus, para que eles pudessem conhecer a Deus, para que eles pudessem servir a Deus e para que a sua adoração, o seu culto e a sua vida tivesse o Senhor como centro. Da mesma forma, o sofrimento na nossa vida vem nos levar a essa experiência de conhecermos verdadeiramente a Deus. E aí a gente vai falar exatamente como Jó disse no final das suas provações. Antes ele só conhecia de ouvir falar, mas a partir de toda aquela situação, de todas as experiências e do encontro com Deus, ele falou: agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu conheço porque eu ando, eu conheço porque eu tenho vivido com Ele. Deixa de ser uma religião, deixa de ser algo apenas do intelecto, porque nós podemos ter uma fé viva em Deus,
mas nós podemos muitas vezes termos crenças intelectuais. A fé cristã, como a fé bíblica, né? Ela é uma fé racional, ela é uma fé que passa pelo crivo da razão. É uma fé que pode ser defendida, é uma fé que pode ser explicada, e por passar por esse viés da razão, podemos assimilar a nossa fé muitas vezes apenas como uma experiência intelectual, como uma crença, não sendo uma fé viva do coração. Ela se torna viva a partir do momento que nós passamos a andar com Deus, passamos a caminhar com Deus, passamos a ter experiências com Deus. Experiências que vão nos marcar, experiências que vão nos transformar, experiências que vão nos levar a conhecer a Deus. Então, por isso o sofrimento ele tem um papel pedagógico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele continua dizendo o quê? A finalidade das tribulações, né? Porque ele diz assim: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, e aí ele vai colocar aqui 3 itens, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aí você tem aqui a primeira palavra, que é perseverança. O que é perseverança, né? É a capacidade de resistir, é a capacidade de ter paciência. Aqui é a tradução da palavra hipomoné. Hipomoné significa resistência, significa firmeza, significa espera paciente, significa a capacidade de suportar uma situação, de suportar, ou seja, a tribulação ela vai gerar em nós firmeza, ela vai nos gerar força. Deus vai trabalhar em nós em meio às tribulações, nos fortalecendo, fazendo com que nós continuemos a nossa trilha, a nossa jornada. Porque assim como tudo na vida, o sofrimento também passa. São os desertos da nossa vida que nós precisamos atravessá-los. Então a tribulação ela vai produzir perseverança, ela vai nos gerar a paciência necessária, a resistência necessária para que possamos continuar caminhando. E a perseverança ela vai nos levar à experiência. Experiência que é interessante porque é a tradução de uma palavra chamada dokimai. Dokimai tem raiz em doknos, né? Ou seja, aprovação, é ser algo aprovado, né? Eu já disse algumas vezes aqui em aulas e tanto em algumas lives que doknos era um termo usado para uma moeda que ela foi verificada a sua originalidade e ela foi aprovada. Então ele está dizendo que a tribulação vai nos fortalecer, vai nos firmar, vai produzir em nós paciência, e essa paciência vai gerar um resultado. Que resultado é esse? É a nossa aprovação. É a nossa aprovação. Nós vamos atravessar essa situação, nós vamos passar por ela, passar pela aprovação e sairmos aprovados, sairmos galardoados. Mas essa palavra dokimai, ela também pode significar, ela pode também ser interpretada como a capacidade de fazer uma avaliação, ou seja, de exercer um juízo, de ter um discernimento sobre algo. Então isso nos mostra o quê? Que a tribulação, o sofrimento, vai nos levar a nos tornarmos pacientes, mas vai nos levar a essa maturidade, a maturidade que nos capacita a discernir, que nos capacita a avaliar criteriosamente uma determinada situação. Ou seja, o nosso olhar, a nossa visão da vida, ela vai ser mudada. Nós vamos sair de um olhar infantil, de um olhar talvez governado por ilusões, para um olhar amadurecido, para um olhar que consegue identificar, discernir. E aí, em terceiro lugar, ele fala que a experiência vai produzir a esperança, né? A esperança é essa confiança,
segurança, certeza. Esse é o sentido da palavra eupida aqui, que é traduzido por esperança. É uma segurança, é uma certeza, é uma convicção. Ou seja, depois que você passou pelo sofrimento, depois que você passou pela escola do sofrimento, que você atravessou esse momento da sua vida e você percebeu que em todo momento o Senhor esteve ao seu lado, que o Senhor esteve te sustentando, te fortalecendo, te guardando, te amparando, que você aprendeu a continuar caminhando mesmo contra as expectativas, mesmo contra a esperança, você continuou caminhando pelo que você crê, não pelo que você vê. Você foi adquirindo maturidade, você foi adquirindo discernimento, você foi adquirindo esse caráter aprovado. Isso gerou em você uma convicção, uma certeza. A certeza do amor de Deus, a certeza da graça de Deus, a certeza de quem você é em Cristo Jesus, a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, você vai atravessar esse momento e sairá convicto, sairá fortalecido, sairá com uma perspectiva e uma visão nova. Sairá dessa situação com uma fé renovada. E isso se dá por quê? E aí o verso 5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa palavra derramado é o mesmo verbo grego, é a mesma sentença grega para o derramamento do Espírito lá em Atos. Ou seja, que esse amor de Deus está sendo doado pelo Espírito, ele está sendo doado sobre nós, colocado sobre nós. Né? No século XVI, XVII, o movimento puritano fez uma leitura desse derramar, não do derramar do Espírito, mas desse derramamento de amor. E o Martin Lloyd Jones, em um dos seus livros, ele cita os autores puritanos falando sobre esse derramar do amor como sendo uma experiência, uma profunda experiência espiritual de sentir o amor de Deus no coração. É meio como, vamos dizer, entre aspas, assim, como se fosse um batismo de amor, né? Dentro do livro lá do Lloyd Jones, quando ele cita alguns escritores puritanos, a ideia é meio como se fosse um batismo de amor, um derramar do amor de Deus, né? A gente pode ver isso nos diários de John Wesley, quando ele fala da sua experiência de conversão, que ele fala que foi uma experiência de sentir o coração sendo aquecido e de que ele passou uma noite inteira tendo essa experiência de sentir um profundo amor, de se sentir invadido pelo amor de Deus, como se nada mais existisse. Ele teve essa experiência de sentir que esse amor de Deus, ao ser derramado sobre a sua vida, completava a sua vida por completo. Então Paulo está dizendo, olha, tudo isso, todas essas situações, elas vão revelar o amor de Deus sobre nós, o amor de Deus que é manifesto em nossas vidas pelo seu Espírito. Nós cremos no Evangelho e quando nós cremos no Evangelho, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 14, que quando nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a vida do Espírito Santo sobre nós, a presença do Espírito Santo, fomos selados, passamos a nos tornar a habitação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito coloca em nós e infunde em nós um profundo sentimento de amor a Deus por tudo quem Ele é, por tudo o que Ele faz, por todos os seus caminhos. Então, nós não vamos ficar confundidos. Veja que o cenário aqui que ele está falando é o cenário do sofrimento,
é o cenário da tribulação, ou seja, você vai ter certezas no meio da sua angústia, no meio da sua tribulação, mesmo assim você vai ter a certeza de que você é amado por Deus. Você vai ter essa experiência de poder passar pelo sofrimento, mas saber que você não está sozinho, que você está atravessando os desertos, os vales, as cavernas da sua existência, juntamente com aquele que te ama, com um amor infindável, com um amor imensurável, com um amor inominável. E esse amor é manifesto em nós por meio do seu Espírito em nós. E aí Paulo passa agora para a quarta afirmação, no verso 6, sobre as nossas fraquezas, né? O verso 6 ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E o verso 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui você percebe que ele usa o termo que Deus mostra o seu amor por nós, né? Cristo nos amou quando ainda éramos fracos, e a ideia aqui é de sermos incapazes de fazer algo por nós mesmos, né? De sermos incapazes de produzir qualquer coisa boa na nossa vida. E o que chama a atenção é as sentenças aqui. Ele fala que nós éramos fracos, que nós éramos ímpios, ou seja, Cristo ele morreu por pessoas que não poderiam fazer nada por si mesmas, que não poderiam fazer nada que glorificassem a Deus. Cristo morreu por pessoas que não mereciam a morte dele. Cristo morreu por pessoas que não mereciam receber o que receberam. Veja que o Paulo diz no verso 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, ou seja, que ninguém em sã consciência tomaria partido por uma pessoa de que não valesse a pena, né? A lógica é essa. E aí você vai ver que o amor de Deus contraria a lógica. O amor de Deus se manifesta para o mundo como uma loucura, pelo fato de que Deus ama aqueles que eram injustos, aqueles que mereciam o castigo, que mereciam a condenação, e aí Jesus toma sobre si a condenação de todos nós, a morte de todos nós, leva sobre si para que nós fôssemos libertos, para que nós tivéssemos a nossa dívida paga. E isso vale lembrar o quê? Exatamente desse caráter redentor, resgatador. Aí o verso 8, para mim, é um verso assim, chave nessa passagem, que ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele fez por nós quando nós merecíamos o castigo, a ira, a condenação. Ele fez sem ter uma recompensa do ponto de vista humano, sem ter o reconhecimento humano. Eu acho que uma passagem que se conecta muito bem aqui é o último cântico do servo no livro de Isaías, Isaías 52, 13 até o 53, 12, onde você lê exatamente sobre o sofrimento do servo. É uma profecia, um texto que nós
chamamos de um texto messiânico que aponta para Jesus, começa dizendo, né? Quem creu em nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. E aí você vê o verso 3 dizendo, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o seu rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí o verso 4 vai dizer, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o verso 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, você percebe que o Filho, Jesus se doou e viveu um estado de total humilhação em detrimento da nossa vida. Como explicar essa dimensão de amor? Como explicar esse amor de Deus? E aí você percebe logo em seguida a quinta afirmação do apóstolo Paulo é que nós seremos salvos somente por Cristo, onde no verso 9 e 10 ele diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí aqui você percebe aquele dualismo, né? Não vou dizer, acho que dualismo não é bem a palavra, mas aquele conceito do já e ainda não, porque aqui o verbo ele diz que seremos salvos, né? Mas quando você olha para o texto, para o contexto aqui, você vê que nós fomos justificados, que nós fomos salvos. E a experiência de salvação é essa, nós fomos salvos e seremos salvos. Fomos salvos da condenação, mas estamos na nossa vida, na nossa luta diária contra o pecado, estamos caminhando em estado de santificação. A santificação é esse processo pelo qual nós lutamos com o pecado em nossas vidas todos os dias. E a partir daí Deus está trabalhando em nossas vidas para nos tornar semelhantes ao seu Filho, visando que um momento final na história, que é o estado onde nós não seremos mais habitados pelo pecado e aonde nós viveremos um estado de uma nova realidade, que os teólogos cristãos chamam de glorificação, um estado onde não mais a morte, não mais a dor, não mais o pecado, não mais os efeitos da queda estarão sobre nós, mas viveremos uma nova realidade. O corruptível será tomado pela incorruptibilidade, a morte será vencida pela vida. Só que o mundo passará por um juízo. Paulo está dizendo que nós seremos salvos do quê? Do dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus virá sobre esse mundo. Olha como ele termina o verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós que cremos em Cristo e todo aquele que crê em Cristo será salvo, será preservado do dia da ira do Senhor. Esse dia é anunciado pelos profetas no Antigo Testamento como o dia do Senhor. Todas as vezes que você vê na literatura profética a menção o dia do Senhor, é o mesmo dia que Paulo fala aqui do dia da ira,
que na fala de Jesus está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde Jesus fala de um juízo final, o dia onde o Senhor irá separar os bodes das ovelhas, o dia onde haverá choro e ranger de dentes, o dia do julgamento. Os que creem em Cristo estarão salvos e preservados do dia da ira, mas aqueles que rejeitaram a Cristo experimentarão condenação no dia da ira. E ele conclui no verso 11 falando da nossa esperança futura, falando da nossa realidade futura, que é a realidade da glória de Deus. E aí ele conclui dizendo no verso 11: e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Essa reconciliação é o que nos livra dessa ira vindoura. É essa reconciliação que nos coloca em um estado de paz para com Deus. E aí nós nos gloriamos em Deus, ou seja, nós nos alegramos em Deus. Ou seja, o sexto resultado da justificação é que nós passamos a nos alegrar em Deus, por saber que nós não seremos condenados, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passamos a receber a vida nova, a nova realidade de Deus por meio de Cristo Jesus. E essa nova realidade deve produzir em nós não somente a paz com Deus, mas a alegria em Deus, a alegria de pertencermos a Ele, a alegria de saber que nós vencemos a morte, a alegria de saber que seremos salvos da ira, a alegria de saber que nós, de inimigos, nos tornamos filhos, a alegria de saber que nós fomos absolvidos, que nós fomos livres de toda condenação, a alegria de saber que Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício que aplacou a ira de Deus sobre nós e que essa ira foi saciada na morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A alegria em saber que nós agora temos vida eterna. A alegria em saber que nós nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo de todas as bênçãos espirituais guardadas nas regiões celestes. A alegria de saber que Deus está forjando o seu Filho em nós. A alegria de saber que nós sairemos da morte para a vida e que um dia seremos como Cristo é. Esse é o alvo da nossa salvação. Sermos semelhantes a Jesus e vivermos uma comunhão plena e perfeita com o Pai. Com isso eu encerro aqui a nossa reflexão de hoje, nosso estudo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar lendo e estudando essa carta e refletindo em todas essas maravilhosas verdades que estão sendo transmitidas nessa carta de Paulo à igreja em Roma. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que abençoe os teus filhos, que os guie, que os instrua, que os conduza, que a tua misericórdia se estenda sobre cada vida e que o Senhor possa abençoar os teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.